Nesse vídeo vamos falar sobre cansaço, um sintoma que é comum nos pacientes que têm doença da tireoide, seja antes de descobrir que está com a doença, seja durante o tratamento e como tratar, como melhorar esse cansaço. Nesse vídeo também vou falar sobre outras causas que causam cansaço, outros problemas de saúde ou condições que causam cansaço e que não tem nada a ver com a tireoide, que eu tenho percebido que os pacientes me procuram para fazer uma avaliação, uma consulta, seja uma consulta presencial ou online, cheio de cansaço, acha que é da tireoide e na investigação a gente vê que a tireoide não é o culpado, tá? Então assista o vídeo até o final para ver exatamente quais são essas outras causas, tá? Então vamos lá, já aproveite para checar se você está inscrito no canal e ative as notificações para receber os vídeos. Eu tenho produzido vídeos praticamente todos os dias e se você não tiver inscrito, talvez o YouTube não vá te mostrar os meus vídeos, né? Então olha aí se você está inscrito e curta esse vídeo, dá um trabalhinho para fazer. Então vamos lá. Aqui a glândula tireoide é uma glândula localizada no pescoço, então por ser uma glândula ela produz hormônios e os hormônios que ela produz são principalmente o T3, o T4 e a calcitonina. Esses hormônios T3 e T4, a função principal é regular o metabolismo energético do corpo e a temperatura. Então a forma como todos os sistemas do corpo vão gastar a energia. Então, nas doenças da tireoide, sendo a mais comum dessas doenças o hipotireoidismo, é natural que a pessoa fique como se estivesse sem energia, obviamente com cansaço. Tá? Então, nesse vídeo eu vou abordar muito mais o hipotireoidismo do que as outras doenças, mas o hipotireoidismo ele afeta o paciente que tem o hipotireoidismo, o paciente que tem hipertireoidismo, chega uma hora que desenvolve hipotireoidismo, o paciente que passa pela cirurgia da tireoide acaba desenvolvendo hipotireoidismo, então é por isso que o enfoque nesse vídeo aqui é muito mais sobre essa condição, que é a falta do hormônio tireoidiano. Então aqui a gente está vendo no microscópio uma imagem da tireoide, como é que ela é microscopicamente, são várias células, as células elas são essas estruturas que tem uma corzinha roxinha, né, que formam os folículos. Então os folículos são essas bolinhas que ao redor estão as células, e o folículo ele é formado basicamente por um material chamado de coloide, onde está armazenado o hormônio tireoidiano. Então aqui é uma imagem de uma tireoide bem normal. A doença mais comum da tireoide é a chamada tireoidite de Hashimoto, em que o corpo começa a produzir um anticorpo que vai atacar a tireoide e vai destruir esses folículos. Então ela vai perdendo a capacidade de produzir hormônio. Então esses anticorpos são os anticorpos antiperoxidase ou anti-TPO ou microsomal, que essa substância, essa enzima, ela fica na tireoide atuando na produção dos hormônios, então o corpo ataca exatamente essa enzima, e o outro anticorpo é o anticorpo antitireoglobulina. Antitireoglobulina é uma proteína bem grande que guarda os hormônios tireoidianos. Então, na tireoidite de Hashimoto, o corpo está atacando a própria tireoide e com isso ela vai se inflamando e vai deixando de funcionar da forma correta. Então, novamente, aqui está a tireoide normal e aqui está a tireoide com tireoidite. Perceba que os folículos eles vão diminuindo a quantidade e vai aparecendo tecido inflamatório, vai aparecendo tecido que não tem nada a ver com a tireoide, então obviamente ele não produz hormônio, é como se fossem formando áreas de cicatriz e chega uma hora que a tireoide não tem mais as suas células normais e ela não consegue mais produzir hormônio nenhum. Então na tireoidite de Hashimoto, essa destruição da tireoide, que a gente fala inflamação, e às vezes o paciente acha que é uma inflamação que causa dor, entende errado esse conceito, ela é na verdade uma doença em que a tireoide vai perdendo a capacidade de funcionar. Isso a gente vê através dos exames, então o exame mais importante, que é o que se altera com uma frequência muito maior, é o anti-TPO. Então é comum o exame dar negativo, na maioria das pessoas, mas quando o exame dá positivo, ele pode ser um resultado bem fraco, assim, que eu nem considero positivo, ele pode vir um resultado como esse daqui. Então, acima de 1.300, sendo a referência 60 ou 35, depende do laboratório. Então, em geral, os pacientes ele têm resultados muito alterados. Paciente que tem tireoidite de Hashimoto, que já desenvolveu hipotireoidismo ou que ainda vai desenvolver, ele costuma ter um resultado bem alterado, que aí a gente confirma que a pessoa tem Hashimoto. Então, no paciente que tem Hashimoto, outra alteração que também é importante ser avaliada é no exame de ultrassom da tireoide. A tireoide normal, ao exame de ultrassom, ela tem essa coloração cinza clara, a gente consegue ver, isso é um corte horizontal, essa estrutura que fica bem no meio é a traqueia, aqui está um lado, aqui está o outro lado e aqui é o istmo. Então aqui é uma tireoide com tireoidite de Hashimoto. Perceba que ela realmente mudou completamente o formato e isso microscopicamente se representa naquelas imagens que eu mostrei. Então essa tireoide ela vai perdendo a capacidade
capacidade de funcionar, e com o tempo, através dos exames TSH e exame T4 livre, a gente vê que o T4 livre, que é o próprio hormônio sendo produzido, ele começa a diminuir os seus valores e chega uma hora que ele fica abaixo do nível normal. Então, nesse momento, o paciente entrou em hipotireoidismo de fato. O outro exame é o TSH, ele é um exame, um hormônio que é produzido pela hipófise. Então, quando o TSH começa a subir, isso significa que a hipófise percebeu que a tireoide não está trabalhando e começa a liberar o TSH para estimular a tireoide. Então, o TSH elevado, na maioria dos pacientes, significa que ele está entrando em hipotireoidismo ou já está em hipotireoidismo. Então, existe um período inicial em que o TSH está elevado, mas o T4 livre está normal, que a gente chama de hipotireoidismo subclínico. Paciente que tem Hashimoto, ele pode já ter sintomas de hipotireoidismo quando está com os exames normais, quando está em hipotireoidismo subclínico ou quando já está realmente com o hipotireoidismo de fato, TSH alto e T4 livre baixo, né? Então, nesses três cenários é possível ter sintomas e isso deve ser avaliado em consulta médica com endocrinologista ou com cirurgião de cabeça e pescoço para decidir o melhor momento de iniciar o tratamento ou ajustar o tratamento ou até investigar outras causas que eu vou mostrar mais adiante. Então, aqui é o que acontece com a produção do hormônio, né? No começo, 100% do hormônio tireoidiano é produzido pela tireoide. Então, à medida que ela vai inflamando, ela vai perdendo essa capacidade e a gente vai fazendo a reposição com levotiroxina, que é o principal tratamento do hipotireoidismo. Então, a gente começa com uma dose e essa dose ela vai progredindo com o tempo à medida que a tireoide vai parando de funcionar, para que você tenha a quantidade de hormônio tireoidiano que o seu corpo precisa. Então, se hoje você toma uma dose de 25, à medida que a tireoide for parando, essa dose vai sendo aumentada progressivamente, até que chega uma hora que a sua tireoide não está produzindo mais nada e todo o hormônio que você precisa está sendo reposto com o comprimido sintético. Os pacientes que passam pela cirurgia da tireoide, tireoidectomia total, obviamente eles ficam aqui nesse cenário. Não tem tireoide, 100% do hormônio é o hormônio sintético. Então, esse tratamento ele é muito eficaz. Quando feito da forma correta, 99% dos pacientes se sente bem, porém, alguns pacientes fazem o tratamento e não acompanham com o profissional correto, a dose está errada ou a forma de tomar está errada e os exames não melhoram, ou outros fatores estão influenciando na forma como o paciente toma. Então, esse tratamento ele envolve uma forma correta de tomar a medicação, que é o quê? Tomar pela manhã em jejum, esperar pelo menos meia hora. O comprimido tem que ser tomado apenas com água, não pode ser com leite, com suco, com chá, e tem que ser apenas esse comprimido, tomar só ele sozinho, porque qualquer outra substância pode interferir na absorção, tá? E esse tratamento ele é avaliado ao longo do tempo para ver se a dose está correta. Então, a meta de TSH, que é o principal exame que a gente utiliza, tanto para dar o diagnóstico como para acompanhar o hipotireoidismo, para a maioria dos pacientes é em torno de 0,5 e 2,5. Para pacientes com câncer de tireoide que fizeram a cirurgia, esses valores podem ser bem diferentes, porque a gente pode utilizar a terapia supressiva, mas para a maioria dos pacientes com hipotireoidismo, esses valores são bem aceitos. Claro que os valores eles são individualizados, então existem pacientes que o ideal é que fique próximo de 0,5 ou até menor do que isso, para a pessoa se sentir bem, e existem pacientes que o valor pode ser 2,5, 3, 4, não teria tanto problema, é muito individual de caso a caso. Especificamente nas gestantes e tentantes, o TSH ele tem que ficar abaixo de 2,5, porque existem diversos estudos mostrando que o TSH elevado na gestação aumenta risco de parto prematuro ou até abortamento. Então a gente tem que cuidar muito bem nessa população-alvo, tá? Outro ponto também que às vezes é esquecido é a meta do T4 livre. O T4 livre ele é o próprio hormônio sintético, né? O paciente toma e a gente consegue avaliar se ele está sendo adequado à quantidade, né? Então o ideal é que ele fique entre 1,1 e 1,7 ou 1,5, vai depender do limite superior do valor de referência do laboratório. Então às vezes a gente olha só para o TSH está normal, mas o T4 livre está lá embaixo. Então para fazer subir esse T4 livre a gente aumenta a dose, mesmo com o TSH dentro do normal. São esses dois principais exames. Não tem necessidade, na maioria dos pacientes com hipotireoidismo, de se dotar T3 livre, T3 reverso. São diversos exames que podem ser utilizados na investigação, mas eles são utilizados em casos mais raros, casos mais atípicos. Apenas com TSH e T4 livre a gente consegue avaliar muito bem se o tratamento está sendo feito da forma correta ou não. O que é que eu vejo de erro, pode ser considerado um erro, às vezes o paciente trata com endocrinologista e alguns profissionais, não sei por qual motivo, em todas as consultas eles mudam a dose ou fazem tratamentos combinados, usando uma dose num dia, uma dose no outro, 3 dias na semana uma dose, 4 dias outro. Então fazem esquemas em que o paciente, a sensação que passa é que o tratamento está sendo feito errado ou que não consegue ajustar o TSH. Então às vezes é muito mais da relação
comunicação médico com o paciente que falta a informação correta. O paciente não entende o que está acontecendo e acha que o tratamento não está sendo feito direito, né? Então é algo que realmente tem que ser visto em cada caso. Mas em geral, o tratamento do hipotireoidismo envolve esse. Outras causas de cansaço que não tem relação com a doença da tireoide. Então já peguei muitos pacientes, mulheres que têm problemas de menstruação, que perdem muito sangue e desenvolvem anemia, e aí vem com cansaço, vem com queda de cabelo, uma falta de energia que não melhora, e quando a gente faz o exame tá lá uma anemia, uma hemoglobina de 9, 9,5, que é um valor bem abaixo do valor de referência, né? Outra causa de cansaço que pode justificar muitos sintomas é a apneia do sono ou até mesmo insônia, o paciente que não está dormindo bem, não está recuperando a energia, então acaba tendo muito cansaço. Outra causa de cansaço, a ansiedade e o estresse, que esses são mais difíceis de pegar. Ansiedade, estresse, sedentarismo, a gente não vê em exames laboratoriais, então é algo que só vem através da consulta, através da conversa com o paciente, você consegue perceber que aquela pessoa está passando por algum problema, seja familiar, relacionamento, financeiro, com os filhos, é algo que está tirando a energia dela, um peso nas costas muito grande, e aquilo dali causa cansaço. Então, às vezes o paciente vai para o profissional e como ele está tão dentro da própria vida que não consegue perceber que aquela situação está desgastando a energia, acha que o problema é da tireoide. Muitas vezes não é. Então é algo que tem que ser avaliado em consulta. Infelizmente as consultas, elas às vezes são muito rápidas, ou pelo SUS ou por plano de saúde. Às vezes o profissional tem muitos pacientes para atender e acaba não gastando saliva, não conversa com o paciente, não explica, e esses sintomas eles vão, né, continuando. Não vai melhorar. O tratamento da tireoide para nenhum desses problemas aqui vai melhorar o cansaço. Então a pessoa vai continuar sempre cansada enquanto não cuidar a doença certa, né? O remédio da tireoide só resolve o problema da tireoide. Continuando, outra causa de cansaço podem ser efeitos colaterais de medicamentos. Então, às vezes, por exemplo, um medicamento antidepressivo ou algum tipo de medicamento para pressão arterial, eles podem tirar a energia e faz parte do mecanismo de ação e é algo que deve ser investigado. Às vezes é um efeito colateral indesejável que deve ser ajustado ao tratamento. Então, pode ser da tireoide, pode não ser, é algo que tem que ser avaliado caso a caso. E outra causa que é a que eu queria trazer especialmente nesse vídeo, é a privação alimentar. Se você está vendo esse vídeo no YouTube, provavelmente você já viu outros vídeos sobre doenças da tireoide na internet e às vezes esses vídeos são feitos por profissionais que infelizmente não deveriam estar fazendo vídeo para a internet. São profissionais que não têm experiência com doenças da tireoide em específico, não têm a especialização, não têm residência médica e acabam repetindo informações que eles pegaram e colaram na internet. Então, copiando e colando. Então, repetindo a informação como se fosse um papagaio, falando de alimentos proibidos para tireoide, falando de necessidade de cortar glúten, lactose, cafeína, farinha branca. Nada disso é verdadeiro, não existe evidência científica que recomende isso para o paciente com doença da tireoide. E aí o que é que eu já peguei diversos pacientes no consultório. Infelizmente, às vezes o paciente pegou essa informação, não foi nem em um vídeo de internet, foi uma consulta médica com um profissional que às vezes se diz integrativo, nutrólogo, alguma coisa desse tipo, e passa para o paciente uma dieta que não faz sentido. O paciente corta todos esses alimentos achando que vai melhorar e no final ele piora. Eu já peguei alguns pacientes que começaram a emagrecer e ter uma falta de energia porque cortaram completamente carboidratos, não come pão, não come biscoito, não come arroz, feijão, macarrão, a pessoa começa a comer só frutas e proteínas e isso tira energia. Os carboidratos são elementos fantásticos que dão energia de uma forma muito mais rápida e se você se alimenta de uma quantidade adequada, isso não tem problema algum e não vai, se você não comer isso, de alguma forma não vai melhorar o tratamento da tireoide, tá? O problema é sempre o excesso, a gente precisa ter um bom senso e deve evitar ao máximo o terrorismo alimentar, que é o que acontece, infelizmente, aqui na internet está cheio de vídeos que eles buscam apenas o clique, a visualização, eles querem que você assista o vídeo, mas não tem nenhum compromisso com a verdade científica, tá? Então, e outro ponto, né, para completar essa parte de alimentação, Hashimoto e hipotireoidismo, não há necessidade de nenhum suplemento ou vitamina. Isso é algo individualizado, caso a caso, vendo seus exames, talvez precise, talvez não, mas específico por ter Hashimoto ou por ter hipotireoidismo, não precisa de nenhum suplemento, nada de selênio, Lugol, nada disso é necessário por conta da doença da tireoide. Não existe esse estudo. O suplemento é o hormônio da tireoide. Se está faltando hormônio, você tem que dar o hormônio, né, e isso é baseado nos exames, tá? Então, para completar duas imagens, a alimentação saudável ela precisa ser mais ou menos composta dessa forma, 1/3 de carboidratos, 1/3 de frutas e verduras e 1/3 de proteínas, você deve equilibrar. Não existe um alimento proibido, né? Você deve, inclusive os doces nessa alimentação saudável, eles entram aqui com uma pequena fatia, uma vez no final de semana, não tem nenhum problema você fazer um bolo, você comer um chocolate com a família. O problema é o excesso disso, o problema é sempre a quantidade acima do que seu corpo permite, que vai acabar adoecendo não só da tireoide, mas de outras doenças
doenças como um diabetes, uma hipertensão arterial, tá? E aqui os alimentos extremamente prejudiciais. Os alimentos ultraprocessados, eles têm uma quantidade de energia muito grande, então isso sim é doentio, né? Se você se alimentar só disso, comer muito refrigerante, comer muita fritura, comer biscoito recheado, todos esses alimentos eles são ricos em conservantes feitos para durar mais tempo e acaba que essa química toda adicionada à comida, ela sim é prejudicial. Mas comida saudável, comida de verdade, que infelizmente é mais caro e dá mais trabalho para preparar, mas no final é bem mais saudável, tá? Então era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Eu espero que tenha lhe ajudado de alguma forma, né? Evite ao máximo cair nessas conversas de profissionais de internet que saem repetindo tudo e às vezes no consultório um profissional que não é da área, às vezes eu já peguei muito paciente que vai para um ginecologista que se diz integrativo, dá um diagnóstico de uma doença da tireoide que o paciente não tem, começa um tratamento sem necessidade e a tendência é piorar. Se você está tratando uma doença que não existe, que você não tem, né? Realmente é algo bem grave, tá? Então curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente aqui se você já viu alguma dessas aberrações na vida real, nas consultas ou nos vídeos, tá? E até o próximo vídeo. Valeu!